Acha que aquele suplemento de zinco que toma todos os dias o está a proteger? E se eu lhe dissesse que, sem saber, pode estar a fazer mais mal do que bem? Muitas pessoas, especialmente depois dos 60 anos, começam a tomar zinco com as melhores intenções. Ouvem dizer que fortalece o sistema imunitário, que ajuda na cicatrização, que melhora o paladar e o olfato. E tudo isso é verdade. Mas há um lado sombrio na suplementação de zinco que ninguém menciona. Um segredo perigoso que pode transformar este mineral amigo num inimigo silencioso da sua saúde. A verdade dolorosa é que a forma como toma o seu suplemento pode estar a anular todos os seus benefícios ou, pior ainda, a criar novos problemas de saúde, como cansaço extremo, problemas neurológicos e até uma maior suscetibilidade a infecções. Sim, leu bem. O mesmo suplemento que toma para evitar constipações pode, na verdade, estar a deixá-lo mais vulnerável. Neste vídeo, vamos desvendar os 4 erros mais perigosos que as pessoas com mais de 60 anos cometem ao tomar zinco. E peço-lhe que fique até ao fim, porque o 4º erro é o mais comum de todos, e a sua solução é surpreendentemente simples e pode mudar completamente a sua saúde para melhor. Vamos começar pelo primeiro erro, que é talvez o mais subtil, mas com um impacto gigantesco: tomar zinco na altura errada e com os alimentos errados. Pode parecer um pormenor insignificante, não é? Tomar um pequeno comprimido com o pequeno almoço ou com o almoço. O que pode correr mal? Bem, na verdade, tudo. Imagine que o zinco é um convidado muito importante que precisa de entrar numa festa que acontece dentro do seu corpo. Para entrar, ele precisa de passar por uma porta específica no seu intestino. Agora, imagine que outros convidados, também eles importantes, mas muito mais robustos e numerosos, estão a tentar entrar pela mesma porta ao mesmo tempo. O que acontece? O nosso convidado especial, o zinco, fica para trás, esmagado pela multidão, e nunca consegue entrar na festa. Esta é a melhor forma de descrever o que acontece quando toma zinco juntamente com certos alimentos. Os principais culpados são os alimentos ricos em cálcio, como o leite, o iogurte e o queijo. Se o seu hábito matinal é tomar o suplemento de zinco com uma tigela de cereais com leite ou com uma torrada com queijo, está, sem saber, a sabotar a sua própria saúde. O cálcio e o zinco competem pela mesma via de absorção no intestino. E o cálcio, sendo muitas vezes consumido em maiores quantidades, ganha quase sempre a batalha, deixando o zinco de fora. O resultado? Gasta dinheiro num suplemento que o seu corpo não consegue aproveitar. Mas não é só o cálcio. Outro grande vilão são os fitatos, compostos presentes em alimentos integrais como pão integral, aveia, leguminosas como o feijão e o grão de bico, e em muitos frutos secos e sementes. Os fitatos são como guardas de segurança muito zelosos que se agarram ao zinco e o impedem de ser absorvido. Eles formam um complexo insolúvel que o corpo simplesmente não consegue quebrar, e tudo acaba por ser eliminado sem qualquer benefício. Pense nisto por um momento. Muitas pessoas que se preocupam com a saúde optam por pão integral, comem leguminosas e tomam suplementos. Estão a fazer tudo certo, ou assim pensam, mas na realidade estão a criar uma tempestade perfeita para a má absorção de zinco. O mesmo se aplica ao ferro. Se toma um suplemento de ferro, especialmente em doses elevadas, não o tome ao mesmo tempo que o zinco. Eles também competem ferozmente pela absorção. Então, qual é a solução? É mais simples do que parece. A regra de ouro é tomar o seu suplemento de zinco pelo menos 1 hora antes ou 2 horas depois de uma refeição, especialmente se essa refeição for rica em laticínios, fibras integrais ou suplementos de cálcio ou ferro. Tomá-lo com o estômago vazio é, na teoria, a melhor forma de garantir a máxima absorção. No entanto, para algumas pessoas, o zinco pode causar náuseas ou desconforto gástrico quando tomado de estômago vazio. Se for o seu caso, não desespere. Pode tomá-lo com uma refeição ligeira, que não contenha grandes quantidades destes alimentos bloqueadores. Por exemplo, com uma peça de fruta, como uma maçã ou uma banana, ou com uma pequena porção de carne ou peixe
que na verdade contém aminoácidos que podem até ajudar na absorção do zinco. O importante é ter consciência destas interações. Em vez de tomar o seu comprimido de forma automática, pense no que comeu ou no que vai comer. Esta pequena mudança de hábito pode fazer a diferença entre um suplemento que funciona e um que é apenas um desperdício de dinheiro e uma falsa sensação de segurança. Lembre-se, o seu corpo é um ecossistema complexo, onde tudo está interligado. O que come, quando come e como combina os alimentos e os suplementos tem um impacto profundo na sua saúde, muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Agora que já percebemos a importância do timing, vamos mergulhar no segundo erro, que é francamente perigoso e onde a frase "mais é melhor" não só é falsa, como pode ser devastadora. Falo do erro de tomar uma dose demasiado elevada de zinco. Vivemos numa cultura que nos diz que, se um pouco de algo é bom, então muito deve ser ótimo. Vemos suplementos nas prateleiras com doses altíssimas, promovidos como extra fortes ou de potência máxima, e pensamos que estamos a fazer um favor ao nosso corpo. No caso do zinco, isto é um erro catastrófico. O zinco e outro mineral essencial, o cobre, têm uma relação muito delicada no nosso corpo. Pense neles como dois irmãos que partilham tudo, incluindo o meio de transporte que os leva para dentro das células do nosso corpo. Quando ingerimos uma quantidade excessiva de zinco durante um período prolongado, ele monopoliza todo o transporte. O cobre fica à espera na paragem, mas o autocarro está sempre cheio de zinco. Com o tempo, o corpo começa a ter uma deficiência de cobre. E aqui é que as coisas se tornam assustadoras. Uma deficiência de cobre induzida pelo excesso de zinco pode causar problemas de saúde graves, que muitas vezes são confundidos com outras doenças do envelhecimento. Um dos primeiros sinais é a anemia. Pode sentir-se constantemente cansado, sem fôlego, pálido, e o seu médico pode até prescrever-lhe ferro, sem perceber que a raiz do problema é a falta de cobre, que é essencial para o metabolismo do ferro, mas vai muito para além da anemia. A deficiência de cobre pode levar a problemas neurológicos graves, como dormência e formigueiro nas mãos e nos pés, dificuldade em andar, perda de equilíbrio e fraqueza muscular. São sintomas que podem ser facilmente atribuídos à idade ou a problemas de coluna, mas que na realidade podem ser o resultado direto de uma suplementação de zinco mal orientada. E o mais irônico de tudo? O excesso de zinco, tomado para fortalecer o sistema imunitário, acaba por o enfraquecer. O cobre é vital para o funcionamento dos nossos glóbulos brancos, os soldados do nosso sistema imunitário. Sem cobre suficiente, a nossa capacidade de combater infecções diminui drasticamente. Portanto, acaba por ficar mais suscetível a constipações e outras doenças, que era exatamente o que queria evitar. Então, qual é a dose segura? Para a maioria dos adultos, a dose diária recomendada de zinco através da alimentação e suplementos combinados é de cerca de 8 mg para as mulheres e 11 mg para os homens. O limite máximo seguro, que não deve ser ultrapassado de forma contínua sem supervisão médica, é de 40 mg por dia. Muitos suplementos no mercado contêm 25, 30 ou até 50 mg num único comprimido. Se tomar um destes todos os dias, juntamente com o zinco que já obtém da sua alimentação, está a caminhar a passos largos para a zona de perigo. É fundamental ler os rótulos e falar com o seu médico ou farmacêutico antes de iniciar qualquer suplementação. Não se deixe levar por promessas de doses elevadas. No que toca ao zinco, o equilíbrio é tudo. E isto leva-nos diretamente ao terceiro erro: escolher a forma errada de zinco. Quando vai a uma farmácia ou a uma loja de produtos naturais, a prateleira dos suplementos de zinco pode ser avassaladora. Vê sulfato de zinco, óxido de zinco, gluconato de zinco, picolinato de zinco, citrato de zinco. Parecem nomes saídos de uma aula de química, e é fácil pensar que são todos iguais. Mas não são. A forma química do zinco, ou seja, a molécula a qual ele está ligado, afeta drasticamente a sua biodisponibilidade, a capacidade do seu corpo para o absorver e utilizar. Algumas formas são baratas de produzir, mas são muito mal absorvidas pelo corpo.
O óxido de zinco e o sulfato de zinco são os exemplos mais comuns. O óxido de zinco é frequentemente encontrado em multivitaminas baratas e cremes solares, mas a sua absorção é notoriamente baixa. O sulfato de zinco, embora um pouco melhor, é conhecido por causar mais frequentemente irritação no estômago e náuseas. Se está a tomar um destes e sente desconforto, a culpa pode ser da forma do zinco. Por outro lado, existem formas que o corpo absorve muito mais facilmente. Estas são as formas queladas, em que o zinco está ligado a um aminoácido. Nomes a procurar no rótulo incluem picolinato de zinco, citrato de zinco e gluconato de zinco. O picolinato de zinco é muitas vezes considerado uma das formas mais bem absorvidas. O citrato de zinco também tem uma boa absorção e é uma excelente opção. O gluconato de zinco é muito comum e também é eficaz, sendo a forma mais estudada para o tratamento de constipações. A escolha da forma correta significa que pode, potencialmente, tomar uma dose mais baixa e obter melhores resultados, com menos risco de efeitos secundários. Ler o rótulo é um ato de poder. Não se fixe apenas na quantidade de miligramas de zinco. Procure o nome completo, a forma química. Se diz apenas zinco, desconfie. Se diz óxido de zinco, talvez seja melhor procurar uma alternativa. Investir num suplemento de melhor qualidade, com uma forma mais biodisponível, é investir diretamente na sua saúde e evitar desperdiçar dinheiro em algo que o seu corpo mal consegue usar. Lembre-se, o objetivo não é apenas ingerir zinco, é absorvê-lo e permitir que ele cumpra as suas funções vitais. Finalmente chegamos ao quarto e talvez mais importante erro, aquele que muitas pessoas bem-intencionadas cometem todos os dias: confiar exclusivamente nos suplementos e esquecer-se da fonte mais poderosa e segura de nutrientes que existe, a comida. A ideia de que podemos corrigir todas as nossas deficiências nutricionais com um comprimido é uma fantasia moderna muito conveniente, mas perigosa. Os suplementos têm o seu lugar, sem dúvida. Podem ser cruciais para corrigir uma deficiência diagnosticada ou em situações específicas onde as necessidades do corpo estão aumentadas. Mas nunca, jamais, devem substituir uma alimentação variada e equilibrada. O zinco que vem da comida não vem sozinho. Vem acompanhado por uma sinfonia de outras vitaminas, minerais, fibras e compostos vegetais que trabalham em conjunto. É a chamada sinergia nutricional. Por exemplo, quando come um bife de vaca, não está apenas a ingerir zinco, está também a receber ferro M, a forma mais bem absorvida, vitaminas do complexo B e proteínas, tudo num pacote que o nosso corpo evoluiu para reconhecer e utilizar de forma eficiente. Quando come uma mão cheia de sementes de abóbora, recebe zinco, mas também magnésio, gorduras saudáveis e fibras. Esta complexidade é impossível de replicar num único comprimido. Ignorar as fontes alimentares de zinco é um erro por várias razões. Primeiro, é muito mais difícil atingir níveis tóxicos de zinco apenas com a comida. O nosso corpo tem mecanismos de regulação muito mais eficazes para absorver o que precisa a partir dos alimentos. Segundo, ao focar-se na comida, está a beneficiar de todos os outros nutrientes que vêm com ela, melhorando a sua saúde geral de uma forma que um suplemento isolado nunca conseguirá. A boa notícia é que Portugal tem uma gastronomia rica em alimentos com zinco. As ostras são a fonte mais rica que existe, um verdadeiro superalimento neste aspecto. Mas se não for fã, não se preocupe. O marisco em geral, como o caranguejo e a ameijoa, é uma excelente fonte. As carnes vermelhas, como a de vaca e a de borrego, são também muito ricas. Para quem prefere opções vegetais, as leguminosas como o feijão, o grão de bico e as lentilhas são ótimas escolhas, assim como as sementes, especialmente as de abóbora e de sésamo, e os frutos secos como os cajus. Integrar estes alimentos na sua rotina diária é a estratégia mais inteligente e segura para garantir que tem níveis de zinco adequados. Pense nisto. Um suplemento é uma intervenção, enquanto que comer bem é um estilo de vida. Então, em resumo, o que aprendemos hoje?
aprendemos que o segredo para uma suplementação de zinco segura e eficaz não está apenas em tomar o comprimido, mas em como e quando o fazemos. Vimos que tomar zinco com laticínios ou fibras pode impedir a sua absorção. Descobrimos o perigo silencioso de tomar doses demasiado altas, que podem levar a uma deficiência de cobre com consequências graves. Percebemos que nem todos os suplementos de zinco são criados da mesma forma e que escolher uma forma bem absorvida, como o picolinato ou o citrato, faz toda a diferença. E mais importante de tudo, fomos relembrados que a comida deve ser sempre a nossa primeira farmácia. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença enorme na sua saúde e bem-estar. Não se trata de ter medo dos suplementos, mas de usá-los com sabedoria, como uma ferramenta e não como uma muleta. O seu corpo é a sua casa mais preciosa e merece ser tratado com conhecimento e cuidado. Eu adoraria saber a sua experiência. Já cometeu algum destes erros sem saber? Tem alguma dica sobre como integrar alimentos ricos em zinco na sua dieta? Partilhe as suas histórias e pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa na mesma situação. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos sobre como viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, o conhecimento é o primeiro passo para tomar o controle da sua saúde. Viva a sua melhor vida, com energia e vitalidade a cada novo dia.